Olá, salve, salve! Bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast da campanha Tapajós Sem Fogo. Vamos seguindo abordando os nossos assuntos para falar de prevenção, para falar de atuação nos nossos territórios. A proposta é a gente ter uma compreensão sobre fogo, incêndio florestal, sobre quem trabalha na prevenção e no combate aos incêndios. E para isso a gente convida pessoas ligadas diretamente a esse assunto. E para esta conversa, a nossa convidada é a Francisca Eloide, mas ela tem um outro, antigamente se chamava de agrado, né? Ela tem outro nome que é conhecido internacionalmente. Então, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Você sabe que comunidade unida preserva a vida. E esse deve ser um lema que a gente deve levar para a vida toda. Não só na questão do fogo, mas também nas outras questões, inclusive a social. Francisca Eloide, eu gostaria que você falasse um pouco mais da sua atuação. E a gente já antecipa que ela é da Brigada Diel Terra do Chão. Ela tem uma longa história com a Brigada Diel Terra do Chão. Mas você não é conhecida como Francisca, né? Para a gente se familiarizar logo. Bem-vinda ao nosso programa. Fala um pouquinho de você. Bom, meu nome é Francisca, mas todo mundo me conhece como Fran. Fran da Brigada Diel Terra. Fran da Brigada Diel Terra. Eu já estava querendo falar, mas eu deixei ela falar primeiro. A Fran da Brigada Diel Terra. Bom, eu estou desde o início, né, da criação da Brigada Diel Terra. Sou coordenadora, uma das coordenadoras da instituição, já há 5 anos. A gente já está aí nessa busca, né, por uma Amazônia, né, por uma floresta, por uma Amazônia viva e uma floresta de pé. Esse é um lema que a gente tem buscado muito, né? Então, assim, a Brigada Diel Terra, ela iniciou, né, com o João, o Gabriel, o Dani, né? E era um sonho, depois de um incêndio que teve em Alter do Chão, que eles foram, né, para o combate, salvar a residência, e tinha civis em perigo, aquelas coisas todas. E aí nasceu no coração daqueles meninos de fazer muito mais do que eles tinham feito ali. E aí teve uma formação em Belterra de brigada, né, feita pelo bombeiro militar, e eles foram participar desse evento. Legal. A ação inicial não tinha característica e nem ideia de que era brigada. Não, de início não. Eita. E aí depois eles se formaram brigadistas e aí começou aí o sonho. Formar, né, uma brigada. E aí, no início, eu morava fora. Eu sou de Belterra, mas eu morei fora 20 anos, em Minas Gerais, e eu já atuava há mais anos nessa questão dos incêndios florestais, né? Já venho de 16 anos já trabalhando, né, como voluntária, né, porque nosso trabalho dentro da Brigada Diel Terra, para esclarecer, é todo voluntário, totalmente voluntário. E aí, quando eu recebi um convite dos meninos para participar, né, no momento era um sonho, de a gente estava ali estruturando, sonhando, sentava em uma mesa e a gente se reunia e a gente colocava ali os nossos sonhos e começava a projetar, e de repente veio a ideia da gente fazer uma formação da Brigada Diel Terra, né? E foi o que aconteceu. A gente fez uma grande formação, formamos uma grande equipe e logo depois veio, né, aquele incêndio na Capadócia, que foi um incêndio que ficou aí, né, na história, tanto nacional quanto internacionalmente. Foi um incêndio que foi muito falado, né, nas mídias. 2018. 18, né? E foi muito falado nas mídias. E, bom, para a gente fazer um resumo de não entrar muito nessa parte. Exato. E aí, depois da formação, aconteceu tudo isso, e aí a gente ficou por um tempo sem se articular, sem fazer alguns trabalhos. Juridicamente, a gente seguiu todos os protocolos. E logo depois, né, veio a questão dos meninos terem sido inocentados, porque era o que a gente esperava de tudo o que aconteceu, né? E aí depois a gente começou, alguns foram embora, outros ficaram por aí, mas assim, foi muito devastador o que aconteceu, né, para todos nós. Eu acho que de dentro da instituição eu não fui presa, né, mas assim, eu estava sempre do lado de fora. Eu nunca desisti, porque eu sempre acreditei nesse sonho, eu sempre acreditei que
Eu não sabia que ia ser essa brigada que é hoje, mas eu sonhava que a gente ia poder continuar fazendo os nossos trabalhos. Aquele episódio policial não fez vocês perderem a vontade, a liga por essa proposta, né? Não. De continuar atuando. Não perdemos. E aí veio alguns incêndios e a gente começou a atuar, como o Thiago falou agora há pouco, né? A gente começou a atuar em parcerias, sempre foi fazendo o primeiro passo, a ligação para o NIOP, comunicando o bombeiro e fazendo algumas articulações para a gente ir para o combate junto com eles, né? Eles foram nossos formadores, né? E nós tivemos sempre essa questão de hierarquia, a gente sempre teve esse respeito com eles, né? E atuamos todo mundo junto ali. Bom, a Brigada de Alter hoje, 2022, 2023 e agora 2024, foi um ano muito significativo para a Brigada de Alter. Foi um ano em que muitas coisas se resolveram, reconhecimentos, né, trabalhos que foram vindo e a gente começou a levantar a cabeça e a gente pensou em terminar tudo isso. Mas depois a gente viu que a Brigada de Alter, ela é referência não só aqui no Brasil, como ela é referência pelo mundo afora. As outras brigadas voluntárias têm um olhar diferenciado para a Brigada de Alter. Agora você imagina, a gente já vai entrar nesse assunto da importância de como atua. Mas agora você imagina, nós estamos falando de Alter do Chão. Sim. Né? Que eu comentava até no programa de rádio, que Alter do Chão é bonito, não porque construíram prédios ou que colocaram alguma coisa de concreto ali na esquina ou porque fizeram uma praça diferenciada. Alter do Chão é bonita por natureza, né? Pelas belezas naturais e pelo seu povo, né? E junto com o Alter do Chão estão todas as comunidades do Baixo Tapajós. E aí, quando você estabelece uma brigada dentro desse território do povo Borari, agora você imagina, não tem como não ganhar notoriedade. Imagina com pessoas muito preocupadas e com a proposta de se voluntariar para defender o que nós temos de natureza, né? E aí eu imagino que esse é um dos elementos pelo qual a brigada se torna referência, né? Mas não só por isso, tem dedicação, tem capacitação, tem envolvimento, tem entrega mesmo da galera, né? Sim. E o nosso foco daí foi as parcerias, né? Hoje nós temos parceria aí com o ICMBio, parceria com o Corpo de Bombeiro. A nossa parceria com o ICMBio hoje ela é bem mais extensa, né? Porque hoje nós estamos fazendo através do manejo integrado do fogo, né? E a gente adentra as comunidades e faz esse primeiro trabalho, né, de prevenção. A gente começou, inclusive sou eu que faço esses trabalhos dentro das comunidades. Agora que a gente formou mais o pessoal, que a gente vai ter mais pernas para andar. Mas antes era eu fazia muito esse trabalho dentro das comunidades. A gente começou a fazer a introdução do manejo integrado do fogo dentro das comunidades, porque o manejo integrado do fogo ele não veio para mudar a cultura. Ele veio para agregar conhecimento, agregava novas formas de como fazer o povo entender que daqui para frente, por questões climáticas e por todas as mudanças e transformações que nós estamos passando com o tempo, entender que daqui para frente não é simplesmente colocar o fogo no roçado, é fazer toda a estratégia correta, né? Como o Thiago falou, né? Tem que ter a autorização do ICMBio, né? Eles fazem todo esse processo e depois tem os períodos em que eles têm que roçar, o período em que eles estão fazer a cera e o período em que eles vão tocar fogo. Por exemplo, agora eles estão num período de proibição. Não pode ter fogo. E a gente passa em todas as comunidades que nós temos acesso, né, nessa parceria, a gente passa nessas comunidades e faz toda essa orientação, né, de como fazer todo esse processo, não chegando lá e impondo, mas orientando de forma correta e que dá certo. A queima controlada hoje, ela é o que o Thiago falou. A gente primeiro as formações de brigada dentro das comunidades, ele é muito essencial. Porque além de eles serem as primeiras respostas, a gente tem muito contato. A Brigada de Alter, por exemplo, ela tem muito contato com os comunitários. E, por exemplo, se o satélite passou agora às 14 horas, que é o horário que ele passa 14 e depois ele passa na madrugada, só para te dar um exemplo. Aí a gente monitora. Se houver algum foco de calor, e aí a gente vai ver onde está aquele foco de calor,
Aí a gente liga para a comunidade, porque a gente sempre tem acesso a algum comunitário. Tem uma referência na Tem comunidade. uma referência na comunidade. Por exemplo, fulano de tal, a gente está acontecendo alguma coisa e, olha, está tendo um incêndio, ou então está queimando um roçado, e essas informações vão vindo e a gente vai começando a entender verdadeiramente o que está acontecendo. Se é uma queima de roçado controlada, ou foi uma queima de roçado que o fogo pulou e eles não deram conta de segurar, né? E aí a gente começa a fazer essa ligação para um possível acionamento. Como acionar? Né? Foi uma pergunta que você fez para o Thiago, que é muito interessante falar. Como acionar dentro das comunidades? A gente não trabalha, vou ser sincera, a gente não trabalha muito com o corpo de bombeiro dentro das comunidades. É contato direto, né? Contato direto. O primeiro acionamento, ele vai para o ICMBio, né? que são gestores da área, né? E depois a gente se aciona, se eles precisarem. Acionar a Brigada de Alter é só mesmo se a gente precisar ir. Senão, as brigadas que já estão formadas dentro das comunidades, que são já brigadas de nível 2, elas vão para a detecção e elas voltam e redizem. Pessoal, é um incêndio florestal. Aí a gente vai procurar. Qual a comunidade mais próxima que tem uma outra brigada nível 2 formada? Que possa acionar. Que possa acionar para se direcionar. E aí, então assim, o ICMBio e a Brigada de Alter, nessa parceria, começou a criar brigadas estratégicas através, né, da estratégia federal, do manejo integrado do fogo. Legal. Então, a gente só vai para o combate agora se a gente vê que não tem o pessoal suficiente ali para segurar. Entendi. O bacana é que a galera entendeu, né, a importância disso. Sim. Eu conversava com o Thiago que o comunitário é o primeiro interessado. E ainda bem que eles tiveram, graças à formação que a Brigada de Alter passa e tal, tiveram esse entendimento de que o papel deles é importante para defender o seu próprio território. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Fran. Quando chega na comunidade e diz, olha, é necessário seguir o que está no decreto, mesmo sabendo que você precisa limpar o terreno para fazer a plantação da roça, tem alguma reação ou a galera já entendeu o que é necessário? A proibição não é por acaso, não é por qualquer motivo, é por um motivo específico, que é a preservação, né? Tem alguma... Ainda tem alguém que questiona, né? Sim, muitos questionamentos. Nós tivemos em Escrivão, em Juarituba, que foram uma das áreas dos incêndios recorrentes do ano passado, né? De 2023, foram aquelas áreas dos 39 dias de incêndio florestal que nós tivemos naquela região, da Resex. E, assim, hoje, assim, eu não tenho muita dificuldade com isso, porque como a gente já virou referência, e aí a gente tem a parceria com o ICMBio, isso tornou uma via muito mais fácil. Chegar nas comunidades e falar com eles, fazer reuniões. Antigamente não se reunia tanta gente para umas reuniões para falar sobre isso. Hoje a gente consegue reunir as comunidades inteiras para as reuniões. Ah, legal, isso é bacana. E assim, na Brigada de Alter sou eu que direciono essas reuniões, né? Daqui para frente eu vou ter mais perninhas para ir comigo, mas antes era só. Então as pessoas elas já começam a entender. Dona Fran, a gente tocava fogo em tal horário. Ah, Dona Fran, a gente fazia lá um ramalzinho e acontecia isso. E aí a gente começa a falar para eles, agora tem um horário para tocar fogo. O aceiro, ele é feito 2 metros de largura, mais ou menos, depende. E tem o horário que você vai tocar fogo, tem um horário que o vento é mais intenso. Você não vai tocar a favor do vento, você vai tocar fogo contra o vento. Tem todas essas estratégias. Tem toda essa estratégia. Você vai fazer uma queima em L, por exemplo. Por que uma queima em L, Dona Fran? Para dar tempo dos seres vivos que estão ali dentro sair. Fugirem, né? Você tem um quadrado. Se toca fogo em L, tem espaço para eles poderem sair daquela área que vai queimar. Né? Então, assim, todas essas conversas assim, estão sendo muito bem-vindas dentro das comunidades, estão sendo muito aceitas e tem dado muito certo. E é importante a comunidade entender que essas técnicas elas não são inventadas por acaso, né? Elas não vêm do acaso. Tem estudo, isso chama-se pesquisa. Isso chama... Pesquisas. Eu corro o risco de dizer que isso é ciência, de certa forma sim, né? Sim. Porque tem uma experiência e tem o resultado, chegou que... Olha, em L o resultado é mais satisfatório, né? Que você dá espaço para os animais que estão ali exatamente. Saírem daquela área que vai queimar, né? Se você faz um quadrado, você mete fogo... Já era. Quem está ali não tem para onde correr. Isso é importante.
O bacana é que a comunidade já entendeu e que a Fran não precisa mais estar se apresentando cada vez que vai lá no local. Ou seja, a galera já sabe quem é a Fran e tudo mais. Mas eu estou conversando com a Fran e a história dela se confunde com a Brigada de Alter. E eu imagino, eu te fiz uma pergunta logo no começo. Aliás, antes de começar, como é que é a participação das mulheres na Brigada? Eu bati um papo há outro tempo com uma pessoa, disse, senhora, as mulheres elas são praticamente 100% a brigada de uma determinada comunidade, porque elas entenderam a participação e a firmeza da mulher na defesa do seu território. Às vezes o homem não está em casa, às vezes o homem sai para a roça, sai para a pescaria, e nós estamos geralmente na comunidade disponível, então é a gente que toma a linha de frente. E isso é bacana, como no caso da brigada, ou das brigadas, se você conhece todo esse... Então, na verdade, nós temos procurado trabalhar essa integração de gênero, né? Integrar. Nós mulheres, dentro da Brigada de Alter, nós fazemos todos os tipos de trabalhos dentro da instituição. Tipo, a gente tem que saber tudo dentro da instituição. Lá na nossa instituição, nós manuseamos motosserra. Eu sou instrutora de motosserra, de curso de equipamentos motorizados. Então, em parceria com o ICMBio, quando o ICMBio fazer uma formação, por exemplo, dentro das comunidades, a Brigada de Alter vai na parceria e eu faço 2 trabalhos. Na verdade, 3. Aí, na verdade, eu dou o curso de equipamentos motorizados, né? Motosserra, soprador, as roçadeiras, todo equipamento que tem motor, eu faço essa instrução. Rapaz, E aí depois a gente tem o curso de primeiros socorros, né? Que a gente dá resgate em áreas remotas, assim, mesmo tem na floresta, se acontecer qualquer tipo de incidente, a gente também, a Brigada de Alter fornece essa instrução do curso de primeiros socorros. E aí agora a gente está aí em parceria com o ICMBio também, fazendo palestras dentro dos cursos sobre o assédio moral e sexual. E tem sido, assim, muito importante. Para quê? Para que a mulher se empodere mais de conhecer, né, o meio em que a gente vive. Porque a maior parte das minhas vivências, por exemplo, falando de mulher, eu vivo no meio dos homens. Nos combates de 2023, eu sou a única mulher de todos os combates que a gente estava. E a Thaís... né? Quando a Thaís não está, eu estou sempre só, né? E agora que formou-se mais mulheres dentro da brigada, que tu precisa ver, tem mulher para tudo dentro daquela instituição. É maravilhoso hoje eu olhar e saber que tem alguém que pode estar cada um ali dividido fazendo alguma coisa, sabe? É muito bom a gente saber que as pessoas entenderam essa questão de que eu posso ser o que eu quiser. Né? Eu sou dessa paradinha ainda. Eu estou batalhando para tentar lembrar o nome de uma comunidade que a brigada é formada, acho que 100% de mulheres. Kumaruara. Kumaruara, mas é um outro... Eu não lembro agora o nome de uma comunidade específica, mas eu acho que era no território Kumaruara. Território Kumaruara. Eu penso que sim. Lá aldeia Muruari. Muruari, exatamente. Kumaruara. Que surgiu no âmbito de uma família e que foi ganhando expansão, né? Sim, Tainá Kumaruara, exatamente, amiga. Nossa, exatamente. Uma mulher que eu tiro o chapéu. A história que ela tiro contou. Tiro o coturno para ela. Eu babo naquela mulher porque foi uma mulher que se empoderou desse compromisso com o território, desse compromisso com o povo dela, sabe? E não só pelo povo dela, por todas as TIs, por todos os parentes, ela tem assim, lutado. Exato. Eu não a conheço pessoalmente, mas eu conheço um pouco dessa história. Por isso que eu estou insistindo nessa ideia de a gente lembrar de algum lugar que tem uma brigada formada por mulheres. E ela dizia a história, eu editei a entrevista dela, longa, por sinal, para um programa de rádio, do Alô Comunidade, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 2h da tarde, e que está lá no site do Projeto Saúde e Alegria, inclusive os programas. E deve estar lá o programa específico sobre a brigada a brigada Kumaruara. Exatamente. Muruari? Aldeia Muruari. Exatamente, bacana. Então, parabéns às mulheres, né? Puxa vida, as mulheres empoderadas. As mulheres estão em todos os cantos, inclusive nas brigadas aqui nos nossos territórios. Minha querida Fran, tem desafios, né? Tem desafios demais para tocar uma brigada para que ela continue. Primeiro,
as mulheres e os homens cada vez mais motivados, porque seja em qualquer profissão, chega um momento que a gente quer desistir, né? E o que fortalece essa união? Um dos desafios, eu imagino, que é manter viva essa esperança, essa chama da brigada para que ninguém esmoreça e decida sair de lá. Como é que funciona isso? A gente sempre fala na questão do voluntariado, só mesmo para esclarecer de verdade o que nos sustenta, né, dentro dessa instituição, o voluntariado. Eu sempre falo que o voluntariado ele não está em qualquer pessoa. O voluntariado não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Verdade. Tem que estar no sangue, tem que estar na alma, o poder de se doar, o poder de olhar para o próximo, independente de quem seja, de que TI seja, de que comunidade seja, que povo é esse, a gente nunca faz essas perguntas. Quando se trata de ajudar, de entrar nas comunidades e fazer esse trabalho maravilhoso que a Brigada de Alter faz, ninguém mede esforços, nós somos totalmente voluntários. Hoje, a Brigada, nós somos a primeira brigada no Brasil, voluntária, nós somos assegurados, graças a Deus, a gente tem um seguro de vida. Mas não é isso que nos move. Não é pelo seguro, não, né? Eu nem quero ver o dinheiro do seguro. O voluntariado, ele é espontâneo, né? Ele é espontâneo. Você sabe o que é? A pessoa nem percebe e está fazendo, né? Você sabe o que é largar tudo para ir fazer voluntariado? Nós da Brigada de Alter, nós vivemos mesmo de verdade o voluntariado. Legal. A gente é capaz de largar um emprego para continuar fazendo voluntariado. Porque se a gente não se voluntariar para fazer esse trabalho que a gente está fazendo, o que vai ser dos territórios? O que vai ser dos povos? O que vai ser de nós? O que vai ser do futuro? O que vai ser desses rios que essa semana a gente teve aí dentro da Resex? Que tristeza! Os rios secaram de uma proporção que não dá para imaginar. No passado não estava seco nesse período, assim, como está seco nesse... A seca está com um mês de antecedência. Um mês de antecedência. E a gente precisa ajudar o território. Olha, nesse dia aqui que nós estamos fazendo esse podcast, o rio Tapajós deu um ar de... como se ele começasse a encher. Ontem ele estava com 2 centímetros. Hoje, quando nós estamos fazendo esse podcast aqui, ele está com 12 centímetros. Aumentou 10 centímetros. É muita coisa nós já chegamos a menos 12. Né? E agora, hoje ele está com 12 positivo, ou seja, ele está dando parece uma respirada, né? Está dando uma... E isso é bom. E esse trabalho que nós fazemos, ICMBio, IBAMA, Brigada de Alter e as brigadas voluntárias, esse o objetivo. É fazer com que diminuam dentro dos nossos territórios esses impactos das questões climáticas. E isso só depende de nós. Bacana. Através da prevenção e as pessoas fazer o trabalho para que não haja tantos incêndios e prejudicar tanto como tem prejudicado o nosso meio. Né? Eu já trabalhei como voluntário na comunicação, e a gente não percebe que a gente está sendo voluntário. Às vezes, a gente se descobre voluntário, às vezes, numa tragédia. Né? Puxa, agora eu descobri que é necessário alguém fazer, né, sem necessariamente ser assalariado para isso. Então, vou me dedicar nessa causa. Né? Como é que vocês se fortalecem, Fran, nesse trabalho? Considerando que cada território é uma realidade, cada família tem lá seus desafios e as suas necessidades. E quando sai alguém de casa para se voluntariar num trabalho que vai atender a todo mundo, geralmente alguém na família, mas pô, já vai de novo. Como é que há essa rede de fortalecimento para que uma pessoa dê energia para a outra? Bom, falando da Brigada de Alter, que é o assunto, a gente não tem muito esses assuntos na Brigada de Alter. Parece que o universo conspirou a favor disso e colocou dentro da Brigada de Alter pessoas totalmente revolucionárias, assim, da questão do voluntariado. Ou seja, não tem necessidade de estar fortalecendo isso, lembrando todo o tempo, né? Já é natural. O João, ele é o presidente geral da instituição, eu sou uma coordenadora. O Gabriel, ele é o jurídico, né? E o financeiro. A gente toca assim, totalmente voluntário. Aí tem o pessoal da comunicação, o pessoal que trabalha
nos incêndios, aí o pessoal que já trabalha na questão dos projetos, é totalmente voluntário, totalmente. Olha, eu, por exemplo, eu não escuto isso, porque eu não sou casada e, e os meus filhos já não moram fora de casa, né? Já foram... Não temos que dar satisfação moram em Minas, em então casa, eu já né? não tenho, não. Assim, eu tranco a casa, ponho minha mochila nas costas e não pergunto quantos dias vai ser. E vambora. Eu tô indo pro voluntariado e lá dentro das comunidades eu vou pro combate, a gente faz uma reviravolta e o cansaço não vence esse desejo de que a gente tem que continuar fazendo voluntariado. Bacana. Mas quando se trata de... Tá, isso é na Brigada de Alterna. Na comunidade, a realidade, imagina, que é outra. A gente conversa muito quando vai fazer né? as formações de brigada, né? Na questão do voluntariado. Porque devido às questões a gente não tem muito emprego, né? Os trabalhos, a gente tem tido muita dificuldade com a questão das roças. As questões climáticas têm atrapalhado bastante crescer a mandioca para fazer farinha. Tem comunidade que a gente chega que diz que não tem fluído. Outras plantou, o fogo veio e destruiu tudo. Né? Então, assim, a gente sabe que precisa desse fomento, né, de ter uma questão financeira para a comunidade. Só que a gente explica para elas. A luta é pelo território. Não é por uma parte, é por todo o território. É pelo povo de vocês. Bacana. Né? Então, a gente ensina eles que não é sempre que vai para o combate, é na temporada. E que precisa ter disponibilidade para isso, né? Você teria algum exemplo de combate, assim, que marca? Nós tivemos aquele de 2018, né? Que resultou em prisão e tudo mais. Esse aí, eu acho que é o como é que eu diria? O destaque dos destaques, né? Mas ano passado, eu lembro que a galera da Tapajoara se meteu nas matas e foi para lá, passou vários e vários dias floresta dentro, de manhã, de tarde e de noite, tentando apagar fogo. Eu tenho isso na minha cabeça como registro, né? Queria fazer até essa citação aqui, que na época o presidente da Tapajoara, ela me mandava fotos lá do meio da floresta. Olha como é que nós estamos aqui. Quem que era ela? É a Dona Maria. E aí, meu Deus Escrivão. do céu. Era escrivão, exatamente. Eu não sei se teve para vocês um outro momento assim que deixa uma marca registrada no combate aos incêndios ou focos de calor. Não sei como é que é o termo correto. Eu não conheci na prática, né? Mas em todo caso, era fogo na floresta e a comunidade inteira se articulou porque era o território que estava em chamas naquele momento. Na verdade, quando tudo né? começou, era um incêndio nível 1, depois foi pulando para um incêndio nível 2, depois chega no incêndio nível 3, né? Chegou as questões de trazer aeronave, isso tudo. Bom, Escrivão foi um momento bem delicado em questões topográficas, né? A topografia de Escrivão era uma topografia que confunde muita gente, cansa muito a gente. Quando fala que tem combate de Escrivão, minhas pernas já ficam preocupadas. Porque é muita serra? É muito... Sobe e relevo, desce, sobe e desce. É bem intenso, né? Isso é bem preocupante. E também, por causa desse relevo, o fogo tem os horários dele trabalhar, dele avançar, né? Então, interfere muita coisa na questão de um incêndio florestal. Não é só tocar o fogo, não, né? Tem o horário, tem o vento, tem a topografia, né? A questão do combustível, o que está queimando. E a gente sabe que a gente estava dentro de uma floresta fechada, né? De florestas remanescentes e que o fogo, o tempo não passa, e outras que é muito campo. Então, é muito relativo de falar. Mas foi um incêndio bem complicado. Esse foi emblemático, né? 2023, né? 2023, exatamente. Agora, o incêndio, né, onde que atuou a Brigada de Alter, né, naquele momento lá, do incêndio da Capadócia, era um primeiro incêndio para todos da formação, né? Acho que a única pessoa que tinha mais experiência ali mesmo, da Brigada de Alter, era eu, mas isso não influenciou porque eu tinha ali do meu lado, né, pessoas assim que podiam não ter experiência, mas tinham uma garra, uma vontade de lutar. E foi por isso que a Brigada de Alter cresceu. Como é que você se viu diante daquela imagem? Gente que estava na praia, gente que estava viajando pelo rio, gente que estava ali na vila, de repente surge no horizonte algo estranho, algo que era novo. E quando você viu aquilo ali, o que passou na cabeça da Fran? Medo.
em todos os incêndios em que a gente vai, eu tenho um amigo, o Gabriel, que ele é da instituição, que ele fala assim, enquanto a gente tiver medo, a gente está preparado para o combate. Né? Ele é imponente, superior. O fogo a gente não pode tratar ele só como ruim, né? Ele também é um fogo bom. Usado de forma inadequada, ele acaba se transformando, né, nesse problema. E, assim, olhar para aquele fogo, eu não sei se foi porque dentro daquela área, de repente, virou nacional e virou internacional aquilo ali, de repente chegou muita ajuda, chegou o governo, chegou o SEMA, chegou o bombeiro, e depois veio o militar, né? E assim, foi bem intenso. Mas no primeiro momento que a gente foi fazer a detecção, a gente fez um combate à noite e a gente percebeu que o fogo tinha pulado. Quando a gente percebeu que o fogo tinha pulado, a gente percebeu que a gente estava com um grande problema. Porque a gente já conhecia a área, né? A gente, hoje a gente voa drone, a gente faz mapeamento, a gente tem satélite, a gente tem tecnologia a favor disso. Naquele dia não tinha. Naquele dia a gente ainda não tinha toda essa estrutura que a gente tem hoje, mas deu certo, graças a Deus. Assim, foi bem intenso, foram 3 dias, né? Bem cansativos, de muita interação ali, mas graças a Deus deu certo, né? Desistir nunca passou pela cabeça? Jamais! Não! Nem quero desistir. Não, naquele momento? Não! Eu só pensei no cansaço do pessoal que era novo, mas estava todo mundo ali inteiro, e isso fez eles estarem hoje onde eles estão. Totalmente preparado para os incidentes, preparado para o que vier, assim. A gente tem força, a gente tem hoje sabedoria, né? Um pouco de conhecimento, isso tem ajudado muito. E aí, não tocando, desistir não. Bacana. Me pediram para falar aqui, me deram uma ideia. Pergunta lá para a Fran o que é Mulheres do Fogo, que a gente quer entender. Nós vamos ficar assistindo depois o podcast, a gente quer entender. Porque nem toda vez a gente tem acesso a essas informações, e ela é a pessoa mais por dentro do assunto. Explica para a gente. Mulheres do Fogo, na verdade, hoje o Brasil, aqui no Brasil, nós temos a RNBV, que é a Rede Nacional de Brigadas Voluntárias. E nós temos aí a brigada, vou te dar um exemplo, a brigada lá de Tocantins, é a primeira brigada voluntária feminina do país. É Xerente. Lá a brigada é composta só por mulheres. Foram elas que criaram um calendário de queima controlada e que elas ganharam prêmios por isso. São mulheres que estão fazendo uma revolução, assim. São as mulheres do fogo. Quando fala assim, hoje, as mulheres do fogo aqui, na Brigada de Alté hoje, tu vai ver ir para o combate, assim, as mulheres que trabalham com monitoramento, elas voam um drone, elas fazem toda a estratégia através de satélite, a gente manuseia todos os equipamentos motorizados, a gente trabalha no teçado, na foice, a gente faz acero, a gente totalmente vive essa intensidade que antes era só os homens que viviam. Hoje a gente está totalmente integrada em tudo isso. Quando a gente vai para a formação de brigada, eu falo, eu não quero, eu tenho medo. É necessário, porque se nós 3 que estamos aqui conseguimos manusear a máquina que ele está ali, vai ver que um dia falta um. Aí a gente não vai fazer o podcast porque ele faltou? Não. Se a gente precisar usar o motosserra, todo mundo vai saber ligar o motosserra com segurança. Porque não existe vai ver uma foto que a gente não aconselha, e é um trabalho que a gente está fazendo juntamente com o ICMBio. Tem o primeiro processo disso tudo é a segurança, né? O bem-estar do brigadista. Porque se eu não estou bem, eu não tenho nada para oferecer para ninguém. Né? Então, por isso as mulheres do fogo. Muito daqui para frente tu vai ver. Bom saber. Se me perguntarem, e aí, o que ela respondeu? Já vou dizer assim, pá. Mas, Fran, minha querida, é o seguinte, a gente já falou tanto da coisa, né? E isso é até motivacional para mim, né? Na condição de mediador desse podcast. E às vezes eu fico me perguntando, puxa vida, por que eu não me voluntario nessa área?
Mas a minha resposta é a questão de saúde. Eu tenho um problema de coluna que não me deixaria, hipótese alguma, trabalhar com motosserra. Não, mas eu não sou... é todo dia que a gente usa motosserra. Não, eu sou muito limitado na perspectiva da saúde física, né? Eu tenho um problema seríssimo. Mas não é o caso. E a gente já falou, e isso serve de motivação, imagino, para a galera que está aí no território, você que está assistindo esse podcast no seu trabalho, em qualquer lugar, que tal se voluntariar, né? E a pergunta que eu queria te fazer para a gente terminar, como é que aciona essa galera que está disposta a sempre prestar esse serviço voluntário, né? Em caso de um foco de calor na comunidade, em qualquer lugar, seja ele numa unidade de conservação, seja num projeto de assentamento, qual deve ser o caminho mais curto para buscar a resolução de um possível problema relacionado ao fogo? A partir da Brigada de Alter do Chão, já tem essa rede, né? Que já tem um contato. Você me dizia logo durante que é o contato direto. A gente tem um grupo chamado Alerta Fogo Baixo Tapajós. Nesse grupo está envolvido o CMBio, as comunidades, todas as comunidades onde tem guardiões formados, onde tem brigadas formadas, onde tem brigadas nível 1, nível 2, a gente sabe toda essa estrutura, né? Porque a gente fez esse levantamento através da estratégia federal. Nível 1 e nível 2 significa mais avançado? Não, as brigadas... Ou é grau de importância? Um dos nossos desafios é começar a trabalhar essa questão das brigadas nível 2. A brigada nível 1 é a brigada que ela só está formada, né? Ela se estruturou ali, mas ela não tem equipamento, né? Para ela não vai deixar de ir para o combate. Mas a gente já olha na questão do acionamento. Por exemplo, a gente vai acionar uma brigada que não tem, só está formada, mas não tem EPI, ela não tem uniforme, ela não tem nenhum tipo de equipamento. Aí, antes de acionar, a gente já começa a articular de onde nós vamos tirar para poder fornecer EPI, poder fornecer, mas a gente está precisando desse pessoal, mas então a gente vai ter que dar um jeito de arrumar. Entendi. As brigadas nível 2 já são as brigadas formadas, capacitadas, e elas já passaram por toda a estrutura CMBio. Equipada e tudo mais. Estão equipadas, tipo, Brigada Kumaruara, da Tainã. Brigada Kumaruara hoje ela é uma brigada nível 2 que está super estruturada, Bacana. super equipada, pronta para resposta. A de Alter é? Nós somos brigada de inteligência. De inteligência. Nós somos brigada nível 2. Legal. Mas dá para falar rapidinho sobre o que é a Brigada de Inteligência? É aquela que trabalha mais a questão, como é que eu diria, estratégias? A gente trabalha com estratégias, né? E é bem importante isso, da estratégia. Quando a gente sai para qualquer evento de incêndio, a gente tem uma equipe que fica, né? O pessoal vai para o combate, mas fica aqui uma equipe que faz o monitoramento, né, sabe as estratégias, mas eu gostaria também de falar, antes da gente terminar, com a importância tão grande, eu prezo muito isso como brigadista, né, eu prezo muito o conhecimento dos comunitários. Porque montar uma estratégia, a gente monta a estratégia, mas eu não consigo chegar na comunidade e colocar minha estratégia se eu não tiver um comunitário que entenda onde eu vou chegar, né, por onde eu vou. Né? A gente precisa deles, a gente precisa dos meninos que têm moto, a gente precisa dos meninos que têm bicicleta, a gente precisa do carrinho de mão, alguma coisa para a gente se locomover. E eles são as pessoas que conhecem tudo ali dentro. Então, é muito mais rápido. A gente monta a estratégia, mas eles sabem os caminhos para chegar lá mais rápido. Então, assim, é tudo muito importante, é tudo muito integrado. E é muito importante a gente, daqui para frente, começar a trabalhar de verdade essa questão de juntar, de unir mais e de formar mais brigadas para que não seja preciso acionar esse ICMBio aqui, porque a logística é mais complicada. Se tu tá lá, tu é a primeira resposta. Né? Vou te dar um exemplo antes da gente terminar. A gente teve agora no Cefa, né? Teve um problema lá e acabou tendo um incêndio, nós fomos para lá e aí a Brigada Kumaruara, ela está atuando lá dentro. Né, ela ficou fazendo um monitoramento para ver se não vai haver nenhuma reignição, se o fogo vai continuar, se ele parou. E aí aconteceu que eles fazendo esse monitoramento, aconteceu um outro fogo.
Então, eles estão lá atuando dentro, né? Se juntaram, estão lá atuando. Aí a brigada ICMBio, brigada de Alter ou brigada da Flora do Tapajós, ela só se desloca se for muito necessário. Entendi. Fora disso, eles estão dando Entendi. conta da resposta. Então, isso é muito inteligência. Isso muito interessante. Eu vi esse incêndio lá, inclusive, é uma área que foi reflorestada, Sim, é o que Igarapé. fez surgir uma nascente, ressurgir. Foi. Porque antigamente era uma nascente. Isso. E aí houve como é que chama? A supressão de vegetação, ou seja, tiraram o que tinha de verde ao redor da nascente. A nascente, ela meio que adormeceu. Foi lá a galera que trabalha nessa área, né, lá no Cefa, né, e reflorestou a área. Foi. Lá vem a fonte de água novamente Foram muitos brotou. envolvidos nessa história, né? Do reflorestamento. Exatamente. Lá, né? E aí, por um acidente, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Aí lá veio o fogo ao redor da nascente, aí queimou uma grande área, né? Puxa vida, eu vi essa imagem, está lá nas redes sociais, inclusive. Tá. E aí, só para citar, e eu já aproveito o gancho para dizer que reflorestar a área é capaz de rebrotar as nascentes dos nossos igarapés. É vida. Fran, minha querida, muito obrigado por estar com a gente aqui nesse podcast, falando da campanha Tapajós Sem Fogo, para a gente levar para as nossas comunidades e para os nossos territórios um pouco de informações relacionadas à importância e o trabalho das brigadas, com destaque para a Brigada de Alter, né? Obrigada. Evidentemente. Agradeço em nome da Brigada de Alter pela oportunidade, né? Assim, a maior parte do nosso trabalho é a divulgação, né? E através disso que a gente vai levando a conhecimento de todos o nosso trabalho, né? A nossa participação, né? Na questão dos incêndios florestais. Mas é melhor trabalhar a questão da prevenção do que ir para um combate, né? Legal. Todo mundo preza isso, né? A prevenção, Com para a certeza. gente não ter que ir para combate. É verdade, Muita é verdade. gratidão. E vamos multiplicar as brigadas, né? Sim, com vamos certeza. multiplicar as brigadas. Vamos para o Pai Lago Grande, vamos para os outros territórios da Várzea, inclusive, que tem muitos focos de calor. Volta e meia, a gente vê lá no horizonte uma fumaça brotando. Então é isso. Nós agradecemos, obrigado por você ter acompanhado mais um episódio da campanha Tapajós Sem Fogo. E Comunidade Unida preserva a vida. Você sabe disso, não esqueça. Grande abraço, até o próximo. Foi? Tira uma Eita. foto de lá pra cá. Se os meninos querem ver